Bom, agora a gente vai falar sobre o processo disciplinar ético. Como é que eu faço uma queixa, como é que eu faço uma denúncia, por que é que uma queixa acontece, o que é uma queixa, o que é um processo, como que é um processo disciplinar ético, como que ele começa, como que ele termina, né? Quando que acontece, quando que é possível denunciar, como que eu denuncio quando eu sei de uma falha ética ou de uma infração ética de um profissional de psicologia. Então, todo cidadão que se sentir lesado de alguma forma pela atuação profissional de psicólogos ou psicólogas pode encaminhar denúncias ao Conselho Regional de Psicologia, o CRP. Ou seja, na região, né, em que o psicólogo ou psicóloga esteja atuando ou da jurisdição onde ocorreu o fato. Caso o fato ocorra em um estado diferente do psicólogo, é possível remeter a denúncia ao CRP do psicólogo. Isso quem faz é o CRP que recebe. Os contatos dos conselhos regionais podem ser encontrados no site do Conselho Federal. As denúncias passíveis de punição são as faltas disciplinares e infrações ao Código de Ética Profissional do Psicólogo ou a quaisquer resoluções profissionais que são apuradas em todo o território nacional. Então, assim, não é só contra o Código de Ética, é contra qualquer resolução. Todas essas resoluções estão disponíveis no site do Conselho Federal e dos regionais. Então, assim, eu fui conselheira do Conselho de Psicologia por 4 gestões, atuei na Comissão de Ética, trabalho até hoje como voluntária, continuo atuando no Conselho de Psicologia. E assim, tem essa experiência de, às vezes o psicólogo é denunciado e ele chega no conselho e fala, mas eu não sabia disso. Então, por exemplo, a elaboração de documentos decorrentes de avaliação psicológica. O psicólogo faz uma coisa da cabeça dele sem seguir nada da resolução. E escreve alguma barbaridade lá que a pessoa que foi avaliada não concorda e denuncia. E às vezes até o psicólogo está certo, mas se ele não seguiu a resolução, se ele não segue o método, as exigências para a elaboração de documentos, ele comete uma infração ética, né? Ela tem que estar de acordo com o que determina a resolução. Então, é por isso que é importante saber. E claro que o conselho não vai na casa dos psicólogos anunciar que tem novas resoluções, que as resoluções foram refeitas, que a antiga foi trocada. É o profissional que tem que saber disso, e é por isso que é importante que vocês se atentem. Vocês não vão usar agora, mas que quando vocês se formem, vocês saibam essas coisas, né? Então, o Conselho Federal, então assim, infração contra o Código de Ética, ao Código de Ética, ou qualquer resolução profissional, né? O Conselho Federal de Psicologia é instância de recursos dos julgamentos de processos éticos e, por isso, as representações éticas são impetradas nos CRPs, né, nos conselhos regionais. Então, às vezes, ao final de um processo, resta uma penalidade com a qual o psicólogo não concorda, ele pode recorrer ao Conselho Federal de Psicologia. Em todos os conselhos, como que eu faço uma denúncia, né? Em todos os conselhos regionais de psicologia há uma comissão de orientação e fiscalização e uma comissão de ética. Às vezes essa comissão funciona junto, uma comissão de orientação, fiscalização e ética. Aqui no nosso regional, elas são separadas. Nós temos uma comissão de orientação e fiscalização e temos uma comissão de ética, né? E a função da comissão de ética é de orientação e fiscalização, esclarecer dúvidas, orientar sobre o exercício profissional do psicólogo, né? E a de ética é receber denúncias, apurá-las, solicitar fiscalizações e instruir representações e processos éticos, né? Então,
Independente da ocorrência do fato, essa comissão está apta para receber esse tipo de demanda e analisar cada caso com base no Código de Ética. Então, de acordo com o Código de Processamento Disciplinar da Psicologia, no artigo 19, a representação deve ser apresentada diretamente ao presidente do Conselho Regional, mediante documento escrito e assinado pelo representante. Esse documento não precisa ser feito por advogado, você pode fazer até à mão se quiser, se não quiser digitar, né? Mas ele precisa ter esses itens, né? Nome e qualificação do representante. Quem que é o representante? É a pessoa que faz a queixa, né? Ele faz uma representação contra o representado, que é aquele psicólogo. Então, tem que ter o seu nome e sua qualificação. Seu nome, seu CPF, seu endereço, sua profissão, o que você puder fazer para te qualificar, né? Para ser qualificado, estar ali. Nome e qualificação do representado, o nome, o sobrenome, a profissão, todas as informações que você tiver, onde que ele trabalha, né? Descrição circunstanciada do fato, descrever o fato que dá origem a essa queixa, a essa denúncia, a essa representação, né? Toda a prova documental que possa servir à apuração do fato e de sua autoria. Indicação dos meios de prova de que pretende o representante se valer para provar o alegado, o que está alegando. A falta dos documentos e dos elementos descritos na descrição, né, assim, a falta da prova documental, a indicação dos meios de prova, não é impeditiva do recebimento da representação. Há, inclusive, representações anônimas. Existem representações anônimas, né? A pessoa não quer se identificar. Processos éticos. Os processos disciplinares éticos são iniciados mediante a representação de qualquer interessado ou de ofício pelo próprio conselho. O conselho fica sabendo de um determinado fato, de um determinado profissional, ele mesmo pode iniciar, né, essa representação, esse processo, pelos conselhos de psicologia, por iniciativa de qualquer de seus órgãos internos ou de seus conselheiros efetivos ou suplentes. Acontece, às vezes, você fica sabendo pela imprensa, ou, né, cai no conselho, então o conselho tem obrigação de iniciar esse processo. Os procedimentos a serem adotados no processo ético devem seguir as disposições previstas no Código de Processamento Disciplinar, Resolução 11 de 2019 do Conselho Federal. A apuração dos fatos será realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da jurisdição onde ocorreu o fato. Então, ocorreu em Campo Corumbá e pelo CRP 14, né, pelo CRP-MS. A partir dos dados obtidos nos procedimentos de apuração, a Comissão de Ética proporá o arquivamento da representação, ou seja, se arquiva, né? Ou a instauração do processo disciplinar ético. O conteúdo do processo ético terá caráter sigiloso, sendo permitido acesso aos autos apenas pelas partes e seus procuradores. Então, ou aos conselheiros, quando eles estão, naquele momento, ele precisa dar um parecer. Determinada a instauração do processo, a Comissão de Ética ou de Instrução determinará a citação do psicólogo processado para que ofereça defesa por escrito no prazo de 15 dias. Recebidos os autos da comissão, o plenário designará um relator dentre os conselheiros efetivos ou suplentes de exercício, quando o caso já chega a julgamento, né, passa por todas as instâncias, chega a julgamento. Então, se elege um relator. O relator designado deverá apresentar seu relatório na reunião plenária do julgamento, em que só participam os conselheiros e as partes, ou seus advogados, se levarem seus advogados, né? Esclarecidas as dúvidas sobre o relatório, o presidente encerra a discussão e os conselheiros passarão à votação.
e daí é resolvida a penalidade, né? O artigo 21 do Código de Ética Profissional do Psicólogo enumera as penalidades aplicáveis decorrentes do processo. A primeira é a advertência, a segunda é multa, mas no Conselho aqui do Mato Grosso do Sul não aplicamos a multa, o CRP 14 não aplica essa modalidade. Depois, censura pública, publica-se, né, uma censura contra esse profissional. Depois, suspensão do exercício profissional por até 30 dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia tem que referendar essa suspensão. E a mais grave, a cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal tem que referendar essa cassação. Então, os processos disciplinares éticos são iniciados mediante representação de qualquer interessado ou de ofício pelo Conselho de Psicologia, por iniciativa de quaisquer de seus órgãos internos ou de seus conselheiros. Os procedimentos devem seguir as disposições previstas no Código de Processamento Disciplinar. A apuração dos fatos é realizada pelo conselho onde ocorre o fato. A partir dos dados obtidos dos procedimentos de apuração, a Comissão de Ética propõe o arquivamento, a representação ou a instauração do processo disciplinar ético. E determinada a instauração do processo, a Comissão de Ética determina a citação do psicólogo, dando 15 dias, né? Com relação aos recursos, as partes têm o direito de recorrer, né? Tanto a parte denunciante quanto a parte denunciada, voluntariamente, de toda decisão de julgamento adotada pelo plenário do CRP no prazo de 30 dias a contar da data da ciência da decisão. As plenárias de julgamento de processos éticos do Conselho ocorrem numa sessão sigilosa em que participam só os conselheiros, as partes e os seus advogados, já falei sobre isso. Tem como objetivo analisar os recursos das partes interessadas e verificar a determinação proposta pelo regional, podendo manter sua decisão ou reformá-la. O presidente do Conselho Federal, ao receber os atos do CRP, encaminha ao secretário de Orientação e Ética para que ele emita parecer sobre a regularidade do processo. Estando este apto a ser julgado, o secretário encaminha ao presidente o processo, que será incluído na pauta do plenário do CFP. Durante as reuniões plenárias, os conselheiros podem participar com direito a voto, sendo que o presidente só vota em caso de desempate. Conselheiros que tenham participado na gestão na época em que o processo estava em andamento no Conselho Regional não podem participar, né? Então, um conselheiro federal que era daqui do 14, que fazia parte da gestão, que participou do processo disciplinar ético aqui, se ele está lá no federal, já como conselheiro federal, e aquele processo cai lá, ele não pode participar nessa instância, porque ele já conhece o processo, ele está vedado de participar, ele está impedido de participar. Bom, sobre o processo disciplinar ético, em linhas gerais é isso, para que vocês tenham conhecimento de como funciona de forma simplificada. É isso.